Shalom, Boketov, bom dia meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos amigos aqui do canal, vocês que estão inscritos, que bom que a gente pode continuar junto, né, semana após semana, trazendo algum vídeo para compartilhar sobre a Torá, para que vocês adquiram o conhecimento, o entendimento, a sabedoria e amem a Torá, e amem o Deus da Torá. E hoje eu vou trazer de uma maneira mais resumida a Parashá, chamada Parashá Bereshit, a primeira Parashá do nosso ano, que a gente, né, vocês sabem que todo ano a gente lê todas as Parashot, né, plural de Parashá, e recomeça imediatamente uma nova leitura. Então, a cada ano a gente vai, não fica repetitivo, porque a cada ano a gente vai trazendo mais informações sobre aquela Parashá, né, especificamente, né? E porque o assunto é muito amplo, muito profundo. Então, só em Bereshit, por exemplo, que vai de Bereshit 1, né, Gênesis 1 ao capítulo, o início do 6, ou seja, o 6 já entra a Parashá Noa, são muitos textos, muita profundidade a ser explorada, mas com o objetivo de poder ajudá-los também no estudo da Parashá, semana após semana. Nós pensamos, né, decidimos aqui fazer o estudo em forma de vídeo, falando que não dá para fazer todo o estudo, né, são 5 capítulos, mas eu tenho esses capítulos no canal, então eu vou fazer um estudo mais, vou aprofundar obviamente em algumas palavras aqui hoje, em alguns versículos, mas vocês podem recorrer aos outros vídeos, que eu fiz vídeo praticamente por capítulo, né? Ou dois capítulos no máximo, explorando o assunto de Bereshit. Depois a gente também tem vídeos sobre o Noah, né, o Noé, e vocês podem olhar no canal aí, que vai ser bastante consolidador, né, vai dar mais ainda fundamentação. A Parashá Bereshit, ela começa obviamente pela própria expressão Bereshit, Bereshit bara Elohim, quando diz, no princípio criou Deus, aí diz, et shamayim et haaretz, ou seja, criou os céus e a terra. E aí, o que a gente pode, nesse primeiro versículo, a gente já pode ter a gente poderia passar aqui horas, para vocês terem uma ideia, só estudando o primeiro versículo, porque existe muita profundidade, mas, como eu disse, depois vocês procurem o vídeo específico no canal, vocês vão ter ali, onde eu trouxe uma explanação também profunda. Bereshit bara Elohim nos remete a uma revelação do próprio Deus, ou seja, Deus quis deixar registrado na Torá, já no início de tudo, que Ele é o Criador de tudo. E quando eu digo Criador de tudo, é de tudo mesmo. Não existe nada na criação que possa ter uma dimensão de ter sido criado por alguém ou por outro ser. Mas quando ele diz Bereshit bara Elohim, eu já começo pela palavra Bereshit, que começa com Bet, a segunda letra do alfabeto. E é interessante, porque se eu olhar essa primeira letra, Bet, os sábios sempre perguntaram no passado por que o Criador não começou pela letra Aleph, que seria a primeira letra do alfabeto e o começo de tudo. E Aleph, para nós, nos remete sempre a Adonai, o Criador, a Deus. Então, a gente olha assim, mas por que não começou por Aleph e começou por Bet? E na Torá, vocês vão ver ao longo dos estudos, nada é sem sentido, nada é simplesmente literal, entendeu? Porque quando você olha a tradução, você não vai perceber nada disso, né? No princípio. No princípio começa com N, no princípio. Eu falo princípio, remete à ideia do início ali, do começo. Criou, remete à ideia de uma criação, mas quando você vai explorar as palavras em hebraico e as letras em hebraico, você vai profundamente muito mais além. É como se você pegasse a sua Bíblia lá com traduzida, você olhasse a superfície do oceano, e aí você resolve então entrar num submarino especial e você desce lá nas fossas marianas que tem mais de 10 mil metros de profundidade. Aí você vai lá no fundo do oceano. Você vai conhecer a profundidade. Então a tradução é a superfície. Mas conforme você vai tendo o conhecimento das escrituras, você vai se aprofundando. Tá? Então vamos lá. Bereshit começa com Bet. E Bet é uma letra, vou colocar na tela para vocês verem,
que ele tem exatamente esse significado, bet, casa. Então, já o Criador começa nos dizendo que ele criou tudo para ser a casa, a morada. E aí a gente vai ter que entender, morada de quê ou de quem? Né? Então nós temos duas coisas maravilhosas. Vocês vão ver que culmina, né? Todo mundo sabe disso, culmina a criação com a criação de Adão. E essa criação nos dá a ideia da honra, do privilégio, de ser o ápice, a glória da criação, Adão. Então nós temos ali Bet, que em hebraico é casa, Beit é casa. Então a criação é a casa de Adão, de toda a descendência de Adão, e também ela é a morada do Deus Altíssimo. E nós temos lá, né, quando o próprio Adonai ordena ao povo de Israel construir o tabernáculo, Mishkan, exatamente em hebraico, nos dá a ideia do local da revelação de Deus, da morada de Deus. E é interessante que no próprio texto que ordena Mishkan, ele diz, farão para mim uma morada, Ohel, em hebraico. E Ohel, ele tem o sentido de lar. Né? E o que é um lar? O lar é um lugar muito mais do que uma casa. O lar é um lugar onde existe uma família morando. Então, quando nós temos Bereshit, a gente já começa a entender, olha, começou com Bet porque Deus quis fazer da criação uma morada para ele e para a sua criação, para toda a sua criação. Então é um ato de amor, gente, é um ato de amor. Né? Porque, olha só, Deus não precisava criar nada, ele é perfeito e não necessita de nada. Mas o seu amor é tão infinito, a sua bondade é tão infinita, que ele queria compartilhar esse amor. Ele quer, na verdade, compartilhar esse amor e essa bondade com alguém. Então ele fez a criação. Então ele revela esse amor, ele compartilha esse amor, essa bondade com a criação. E aí ele começa fazendo a casa. Então imagine o seguinte, você casa, né? Você vai casar lá com a sua esposa, com o seu esposo, você vai ter filhos e você quer um lar, você quer uma casa para você viver ali a sua história de amor com a sua família. E é exatamente isso que Bereshit revela. Ele também diz lá, Bereshit, né? Beresh, que significa para. Iresh, princípio. Só que eu tenho que entender esse princípio não como algo meramente um começo. A ideia é de que princípio é um ponto da criação onde começa então a existir o tempo e o espaço, a matéria e o tempo. Antes de Bereshit não havia tempo, porque Adonai é eterno, e tudo é eterno na sua relação, vamos dizer assim, né? Na sua essência. Então no momento que ele cria, naquele momento que ele cria, começa a contagem do tempo. Bereshit significa no princípio, para o princípio. E por que tem essas várias possibilidades? Porque eu tenho que, no princípio, se eu traduzir no princípio, Adonai estaria revelando o quê? Que aqui começa a contagem da matéria e do tempo, da criação propriamente dita. Deixa de ser a essência divina e agora é algo criado, finito, porém que contém a essência divina. E também, por que poderia ser traduzido como para o princípio? Porque esse para seria um indicativo de que tudo foi criado para o princípio. E quando a gente vai ver lá Isaías, Adonai dizendo, ele diz assim, eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio, né? Eu sou o começo e o fim. E aí, se você quiser ler o livro de Revelações, Apocalipse, você vai ver que a própria revelação do Messias diz, né? Eu sou o princípio, eu sou o primeiro e o último, que é traduzido, né? Por causa do grego, eles mantiveram o alfa e o ômega, né? O alfa e o ômega. Em hebraico seria o alfa e o tav, que teria muito mais sentido, né? Porque quando você passa para a tradução eu sou o alfa e o ômega, você rapidamente pensa nas pontas do alfabeto, né? A primeira letra e a última letra. Quando você vai pegar no hebraico alfa e tav, ainda que você tenha as pontas do alfabeto, eu tenho muitas revelações aí. Só de entender o que é o alfa e o que é o tav, eu já vou ter outro vídeo para poder explicar para vocês, né? Então eu tenho ali o cerne da essência da criação. Tudo está contido dentro
dessa criação. Então, lendo as escrituras, eu vejo que Adonai, Deus, ele preenche toda a criação, e toda a criação está nele, toda a glória de Adonai está na criação, e toda a criação está em Adonai. Não existe nada sem essa permeado pela glória de Adonai, e tudo que existe está em Adonai. Então ele é o Aleph e o Tav, o primeiro e o último, o princípio e o fim, tudo está contido nele. Essa é a ideia, tudo está contido nele. Quando ele coloca Aleph Tav, significa que tudo está dentro dele, está na sua essência. E aí nós vamos mais ainda, né? Ele diz assim, bará, né? Eu quero bará, criar, e esse criar é um criar esneir, ou seja, do nada. E aí nós dizemos no hebraico que é o yesh e o ain, né? O yesh vamos dizer assim, a substância, a coisa, né? Que foi criada, a matéria, e o ain é o nada. Então, guardem aí que a letra ain em hebraico tem esse sentido de nada, tá, gente? Isso é importante você já guardar no coração, porque mais a gente vai estudar outras coisas também. E aí, mais ainda, quando ele diz assim, então, bará, Bereshit, bará, Elohim, aí está dizendo o seguinte, esse foi criado a matéria do nada, a partir do nada. E só quem pode criar é o próprio Deus. E o nada, ele é muito subjetivo. Se a gente perguntar o que é nada, nada nos remete, olha como é difícil as traduções, nada nos remete à não existência, certo? A não existência. Só que a não existência do quê? A não existência da matéria, porque Deus existe. Mas se ele criou tudo a partir do nada, eu tenho que entender que esse nada está se remetendo a uma outra concepção. Não é Deus, porque Deus não é nada. Não, Deus é o tudo, é o todo. Certo? E como a matéria não existia ainda, eu digo que a matéria passou a existir a partir do nada. A ideia do nada aqui, desse Ein, é uma pré-existência numa forma de luz, na própria essência de Deus. Então imagine que, vamos tentar imaginar assim, só existe Deus. Tá? E aí Deus resolve então criar, e ele vai criar onde? Nele mesmo. Então ele vai criar vai ter que usar uma linguagem figurada, né, gente? Tem que ser uma parábola. A gente vai ter a ideia de que ele vai criar um espaço dentro dele para poder criar todos os universos, todos os mundos, toda a criação. Então ele vai gerar um espaço nele, e esse espaço passa a ser o Ein, o nada, e aí a partir desse espaço vai se criar tudo. Tá? Ele criou os céus. Reparem que começa pelos céus. E é no plural. Shamaim. E Shamaim nos dá a ideia também de outra profundidade, outra coisa muito mais do que simplesmente céus. Tá? Porque você vai experimentar o que é os céus, é a atmosfera, é o único céu que eu vejo, o céu espacial, outro céu que tem além do espaço. Ótimo, sim, mas isso não encerra o assunto Shamaim, céus. Shamaim, ele é a junção de duas expressões, este e Maim, fogo e água. Tá? Então, o que eu tenho ali? Ele está dizendo que ele criou tudo a partir do fogo e da água. E aí eu vou ter que estudar mais ainda a profundidade, o que fogo ele está falando e que água ele está falando. E repare que esses elementos vão ser usados durante todas as escrituras. O fogo e água, desceu o fogo do céu, e no futuro vai ter fogo para derreter até mesmo as rochas, e aí Adonai enviou fogo e destruiu tal civilização, tal exército, e aí Adonai inundou a terra com água, e a gente vai ter que mergulhar na água para fazer purificação, né? Faz a lavagem das mãos, né? A oblação com água, tem o momento lá da coleta de água nas fontes em Jerusalém, que é festivo, a rocha que sai água. Então nós temos várias vezes esses dois elementos, né, o fogo e a água. Então Shamaim é a junção disso. Então ele já está me dizendo na Torá que toda a criação foi formada também a partir do fogo e da água. E ele diz, né, Shamaim ve'et haaretz, e a terra. Tá? Aí ele vai dar um destaque, e a terra. E a terra também é um elemento. Tá? Então nós temos ali
o fogo, a água e a terra. Tá? Mas por que ele enfatiza o Veit Haaretz, no finalzinho ali, né, do princípio, que é o Deus dos céus e a terra? Olha, se eu concluir que céus envolve toda a criação, é óbvio que a terra está incluída ali. Mas a Torá me destaca esse momento porque a terra vai receber algo muito especial. É na terra que vai se revelar essa bondade de Adonai, a sua Shekhinah, a sua glória, o seu amor, a sua misericórdia para a sua criação. Então a terra ocupa um lugar especial. Eu posso ter, por exemplo, eu tenho vários amigos, várias pessoas na minha cidade, várias pessoas no meu bairro, várias pessoas na minha vizinhança, mas a minha filha, ela tem um destaque especial. É como se eu dissesse, eu amo todos os meus amigos, meus vizinhos, e amo a minha filha. Tá? Então eu dou um destaque especial. E aí eu vou entender que a Terra, ela foi criada não para ser um planeta no universo. Ela foi criada para ser a morada de Deus. Entenda, claro, que isso é uma linguagem também figurada, porque imagina, a glória de Deus não pode morar na Terra, que é um elemento da criação dele, mas a sua revelação, né, vai se manifestar na Terra de uma maneira muito intensa. É como se fosse lá o mexicano, o tabernáculo. Ele se revelava no tabernáculo. A voz de Deus se ouvia entre os querubim na tampa, no propiciatório da arca. Então ele se manifestava ali. É óbvio que eu não vou ter ali nada que possa me delimitar Deus, porque Deus é infinito, é o Ein Sof, é o infinito. Tá? Então eu já começo no primeiro versículo, vejo quanto tempo eu já estou aqui falando com vocês. Aí eu vou para o segundo, né? A terra era sem forma e vazia. Ele já começa a dizer, olha, no momento da criação, ele vai pegar a terra agora no assunto. A terra era sem forma e vazia, significa que ela era inabitada. Então ele vai me dar, eu tenho o lado científico, né? O início no próprio planeta, o planeta surgindo para ser a morada, mas passando por uma transformação. E ele é destacado então que ela é vazia, inabitada. E aí eu tenho o Tohu Vavohu em hebraico. Eu tenho aí outro vídeo para vocês estudarem aí também sobre esse tema. Mas só para vocês verem como a Parashá já é intensa. Tá? Então, quando tem assim, no princípio que Deus deu o céu e a terra era sem forma e vazia, aí diz, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E veja bem, às vezes algumas traduções dizem assim, pairava sobre a face das águas. Mas pairar, tá? Você tem que imaginar assim, algo que paira estava em movimento. Então, a tradução correta ele se movia sobre a face das águas. E aí você tem águas. De novo, tá? Águas, no plural, mine, e aí o que eu vou entender? Esse mine, ele é agora algo muito específico, certo? E eu já estou afirmando, quer dizer, a Torá já está afirmando que existiam águas. E o Espírito de Deus, aí eu vou entender o que é o Espírito de Deus, aí não caia naquela coisa de terceira pessoa da Trindade, porque isso é idolatria, tá, gente? O Espírito de Deus é Ruach HaElohim. E Ruach é traduzido nas Escrituras muitas vezes como o Espírito, como sopro, como vento. Algo que denota movimento, ação. Tá? Então, por exemplo, quando eu tenho lá Ruach HaElohim, ou Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, eu não estou falando de uma terceira pessoa de uma Trindade fictícia, criada pelos pagãos. Eu estou falando de algo que partiu de Deus para gerar movimento, para gerar vida, para direcionar. Quando você sopra, por exemplo, você pega lá alguma coisa lá na sua frente e você sopra. Você pega aquela matéria que está ali, aquele produto, e ela adquire movimento. Certo? Agora você quer que ela adquira movimento com um certo objetivo. Tá bom? Então, por exemplo, você pega lá alguma coisa que tenha algum alimento que precisa ser soprado, aí você sopra. Aí o objetivo qual é? Separar uma coisa da outra, não é? A matéria mais leve vai sair dali, você vai ficar com a matéria mais pesada. Vamos dizer que fosse o milho, o feijão, alguma coisa que você soprasse ali e se deslocasse. Você vai ficar com duas coisas, né? Uma que vai se deslocar e
e você vai reter uma outra. Quando ele diz ali, o Espírito se movia sobre a face das águas, eu tenho mais informações em hebraico ainda. A face é a ideia de, no texto literal, seria a superfície, né, das águas. Pode ir para o literal, não tem problema. Ele está causando movimento. Então, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Qual era o objetivo? Esse sopro divino iria causar movimentação nas águas. Tá? E isso é objetivo. Então, reparem que isso é muito interessante. Há um objetivo desse movimento do Espírito, que partiu de Deus. Ele vai partir para o verso 3, e parece estranho. Ele dá uma informação, né? A terra sai forma e vazia, aí o Ruach Elohim, o Espírito de Deus, se movimentava sobre a face das águas. Aí vai para outro versículo. Repara o outro versículo, diz assim: e disse Deus, haja luz. Vai o Elohim, Yehi, Oar, vai Yehi, Oar. Então agora olha só. Veja bem, ele não está criando a luz. A luz já existe. Ele está revelando a luz. Ele diz, haja luz e houve luz. Ou seja, que a luz apareça, e a luz apareceu. Tá? Então a luz ela é pré-existente desse processo criatório. Agora veja bem, por que ele introduz esse assunto? Porque essa luz agora é que vai ser de fato a criação de tudo. Vai ser o criador, o intermediário da criação. Vamos dizer assim, eu tenho o próprio Ein Sof, o Deus infinito, e ele estabelece um arquétipo, né, um mediador para desenvolver a criação. E é interessante. Quando você vê o apóstolo Shaul lá falando, o Paulo, né, ele diz assim, porque tudo foi feito por ele e por meio dele, e nada sem ele pôde existir. E ele diz lá, né, o João diz, ele estava no princípio, certo? E a gente vai entendendo essas jogadas de palavras que os judeus estão falando, que o Paulo era judeu, o João era judeu, e aí por isso que há a necessidade do povo judeu entrar para poder ensinar a palavra de Deus, porque o cristianismo ele é a parte do povo judeu, ou seja, ele não aprendeu com o povo judeu, ele distorceu a Torá e as escrituras. Então ele disse, haja luz, e houve luz. Esse haja luz, esse Yehi, or, e vai Yehi, or, esse Yehi, ele está num tempo que demonstra não um ato de criação, mas que ela já existia. Né? É como se ele dissesse assim, vem filha, e a filha veio. Eu não criei a filha, claro, naquele momento, né? Ela só entra em cena. Tá? Então assim, Yehi, filha, vai Yehi, filha. Tá? Vou fazer uma mistura aqui para você entender. Ela entra em cena. Tá? Só que nesse processo de criação, a luz vai entrar no processo de criação. Depois ela sai de cena. Por quê? Porque essa luz, a criação não pode suportar. Em que sentido? Ela é tão intensa, que a própria criação não conseguiria sobreviver diante dessa luz. Então nós vamos ver que ela é ocultada. Por isso que os escritos sagrados, Isaías, depois a gente vai ver que o próprio livro de Apocalipse, que repete Isaías, vai dizer o quê? Que não havia mais sol, né, em Jerusalém. Por quê? Porque o próprio Deus era a luz que iluminava Jerusalém. Então nós temos uma revelação de Deus, que é a luz. Então já estamos entendendo. Quando Yeshua diz, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo o quê? Eu sou a luz do versículo 3. Eu sou o elemento, né? Eu sou o Messias. E o Messias, ele é a luz, o protótipo, o arquétipo dessa criação. Então ele é o mediador, por isso que ele é o mediador. Entendeu? Por isso que ele é o mediador. Por que ele é o mediador? Porque o Messias, ele representa o degrau máximo que eu posso chegar para me aproximar do Deus Altíssimo. Porque eu não conseguiria suportar a totalidade da presença de Deus. Então o Messias, ele é o mediador, é através dele que eu tenho contato com Deus, é através dele que vai ter toda a criação. Então quis
aprove a Deus, através do Messias, desenvolver o Espírito do Messias, desenvolver toda a criação. E aí o pessoal fala assim, então Jesus, não esqueçam a palavra Jesus ou Yeshua, porque Yeshua e Jesus está limitado ao homem que surgiu há 2000 anos atrás, entendeu? Eu entendo o que eu estou falando. O homem biologicamente falando. Agora, quem está no homem, biologicamente falando, é o Espírito do Messias. Tá? O Mashiach. Então eu tenho o Espírito do Messias que está nele. Por isso que muitas vezes o pessoal confunde quando ele diz assim, quem me vê, vê o Pai. Por quê? Porque ele é o ápice da criação. Então ele está mais próximo e através dele eu posso ver, entre aspas, o Pai. Tá? Então é muita... Pai, que eu estou dificultando para passar os versículos. Mas vamos lá. No verso 4. E viu Deus que era boa a luz e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e no 5, Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde, amanhã, o dia 1, não é o dia 1º. Então o que ele está falando é o seguinte, ele viu Deus que a luz era boa. Gente, isso é uma linguagem da Torá, não que ele disse assim, realmente a luz é boa, não. Ele não é isso que a Torá está dizendo, ele está dizendo assim, a luz é boa. E esse boa, esse tov, é a expressão máxima da bondade, ou seja, a luz é a bondade máxima, é a revelação da bondade. Então, como se ele dissesse, e viu Deus, ele olhou a luz, ele está revelando para nós, e a luz é a expressão, a manifestação da bondade. E aí ele vai para o seguinte, ele vai dizer o seguinte depois, e Deus, Elohim, chamou essa luz, esse or, de dia, e chamou as trevas de noite. Trevas, gente, não é o simples apagar de uma lâmpada, tá? Trevas é rocher, enquanto que luz é or. Então quando ele diz, Adonai viu, ele fez o ver aí é um exame, ele fez um exame e ele mesmo conclui, ele mesmo diz para nós, a luz é boa, é a expressão da bondade, tá? Então olha que interessante. Aí ele vai dizer o seguinte, vou chamar a luz dia, e o rocher, as trevas, vou chamar de noite. Repare que ele não está falando ainda do resultado dia e noite das 24 horas. Ele não está falando da Terra girando e tendo ali o Sol, e que aí vai produzir o dia, e vai produzir a noite, vai produzir o dia, vai produzir a noite. Ele está falando especificamente dizendo o seguinte, essa luz é o dia, e essa rocher é a noite, essas trevas é a noite. Quando eu vejo o texto de Isaías, eu vejo o texto de Apocalipse, ele diz, não precisará mais do sol, porque Deus é a luz do dia. E aí diz o provérbio, Salomão diz o seguinte, a luz, ela vai se transformando até ser dia perfeito. O que significa isso? Até ser a luz total. Então, até ver a revelação total dessa luz. E é óbvio que se eu não tenho sol aqui, não tenho lua aqui, e eu tenho esse princípio, nesse momento da criação, a luz, com L maiúsculo, é o que ilumina a criação. E a rocher é o outro lado, que nós chamamos na Kabbalah de Sitra Achra, o outro lado. Então tem as trevas. Então ele está me dizendo explicitamente que eu tenho duas realidades espirituais, a luz e as trevas, a escuridade e a luz. Se eu olhar para o ato da criação, quando o próprio Deus, que é a luz infinita, ele vai iniciar o processo da criação, ele tem que contrair essa luz, porque a própria criação não suportaria essa luz. Então quando ele cria essa luz, ele cria, como a gente falou na linguagem figurada, ele cria um espaço nele. Então ele cria um vácuo, vamos dizer assim, um espaço de escuridade, de rocher. E aí ele envia um raio, um tav, de luz, que vai começar o processo de criação. Então você tem as trevas e tem a luz criando. Isso é uma linguagem máxima que a gente consegue chegar explicando o processo de criação. Gente? É uma linguagem figurada para a gente tentar entender essa criação. E aí ele vai
começar a partir daí o processo da criação propriamente dito. Quando ele diz é o dia 1 e não o dia 1º, não é o número original, a partir daí tu tem o número original, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Mas esse é dia errado, Yom Errad, o dia 1. Por que errado e não primeiro? Porque errado está intimamente ligado a Deus. Tudo começa nele, é o dia 1. É o dia 1. Tá? E até o dia, reparem que é a luz que veio, né? E que revela esse dia. Então é o dia 1. E aí agora eu vou para o próximo versículo. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas, e fez Deus separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Então aqui é o que foi traduzido como expansão. Tá? Ele tem águas acima da raquia e água abaixo da raquia. O que ele está dizendo? Que esse elemento água está por toda a criação. Por toda a criação. E muito recente, os cientistas chegaram à conclusão de que existe água de fato no universo, que era uma coisa ainda não tão consolidada, não tão confirmada. E agora sim, existe água no universo. Só que ele está falando que existe água além até mesmo desse processo de criação todo. Né? Ele está dizendo que tem águas nos universos, nos mundos, e águas abaixo dessas águas. Então eu tenho águas nos céus, no universo, e água aqui embaixo. Tá? Eu tenho a atmosfera é um nível de água, mas eu tenho além da atmosfera, ou seja, se eu sair da Terra para o espaço, eu tenho água. E aí ele diz que vai haver uma separação dessas águas. Tá? Isso é muito importante. Reparem que ele vai fazer essa separação. E a separação implica sempre num objetivo. Tá? Num objetivo. Porque poderia deixar tudo misturado, tá? Se Deus quisesse. Mas essa separação dessas águas, ela vai ter um efeito na criação. Isso é importante. Também é muito profundo para a gente concluir nessa nossa paraxá. Mas eu estou mostrando para vocês como a coisa é extremamente profunda. Tá? Quando ele diz, e Deus fez, vaiás. Esse vaiás implica também agora em uma ação sobre algo que já foi criado. Tá? Não é bará, é vaiás. Esse vaiás Elohim. Tá? Então fez Deus. Tá? Se fazer, ou seja, já tem os elementos da criação e agora ele está agindo na criação. Tá? Então ele está usando esses elementos da criação. E ele vai fazer a separação. No verso 8 ele diz, assim foi. Ou seja, o que ele está me dizendo? Ele fala assim, vaiás Elohim, ele fez Deus. E assim foi. O processo criativo é uma ação da divindade. Não é um processo evolutivo. É isso que ele está mostrando. É tudo uma ação direta dele. E assim foi. Ele ordenou e assim foi. Se a gente usar na linguagem figurada, na mente de Deus, no pensamento de Deus estava a criação e assim aconteceu. Tá? É como se eu pudesse, né? Vamos usar uma linguagem figurada, eu pensasse num bife e o bife aparecesse na minha frente. Aí eu teria o verbo bará, criar. Né? Mas agora eu tenho esse bife e eu vou fazer desse bife um bife acebolado. Porque eu tenho a cebola também. Já. Então eu vou fazer um bife acebolado. Então vou usar esse elemento da criação. Tá? E tem outro verbo ainda que vai nos ajudar também, que é o azar, né? Que é o verbo de construir algo. Né? Eu tenho que ter uma compreensão de que a Torá está me revelando coisas através dos vocábulos em hebraico. Por isso que é importante conhecer o hebraico bíblico. E chamou Deus a expansão dos céus, e foi a tarde e amanhã o dia segundo. Então, agora ele vai dizer, raquia, ele vai chamar de Shamaim. Certo? Porque é o lugar onde existe fogo e água. Né? Lembra que eu falei? Shamaim, Maim, fogo e água. Então, ele chamou essa criação de fogo e água de Shamaim. E ele vai olhar e vai dizer, olha, foi a tarde e amanhã. Ele já está me dando a dica que a contagem dos dias para toda a nossa vida tem que ser do anoitecer, né? Ou seja, finalzinho da tarde, em direção ao amanhecer. Isso é muito importante, porque o que acontece no anoitecer? A noite entra.
o que acontece no amanhecer? A luz entra. Então ele tá me mostrando que o processo é sempre assim, da escuridão vai se manifestar a luz. Não é no sentido, as pessoas podem levar para o lado diabólico, satânico, coisa, não. Ele está mostrando o seguinte, que nesse processo de criação e nesse processo de bondade de Deus, ele transforma a escuridade em revelação da luz, que é um princípio da redenção, né? Ele faz a nossa luz brilhar na escuridade. Então repare que ele está dizendo, ajunte-se as águas debaixo de um lugar só e faça aparecer a porção seca. O que ele está dizendo? Ele deu uma ordem, as águas agora, quer que as águas se movimentem e faça aparecer a porção seca, que vai ser a terra, vai ser o continente, vamos dizer assim, os continentes. Então ele ordenou, através do seu Ruach Elohim, as águas vão se afastar e vai surgir a porção seca que é a terra. E ele vai dizer o que ainda? Ele diz que, que isso era bom. O que significa que era bom, gente? O que ele está falando aqui, que é expressão da bondade dele. Ele não está fazendo uma avaliação assim, ficou bom mesmo, né? Claro que só podia ficar bom, é Deus que está fazendo. Esse bom é sinal de bondade. A criação expressa a bondade do Criador. Tá? E ele vai dizer o quê? É o segundo dia. Então ele está me dando um indicativo de um processo de contagem, que é muito mais ainda do que simplesmente eu me limitar à literalidade do texto. Mas aqui a gente vai guardar isso, né? O dia 1, né? E depois o segundo dia. Mas veja que ele continua. E disse Deus, produz a terra erva verde, que dê semente, a árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre toda a terra, e assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi à tarde, amanhã, o dia terceiro. O que ele está falando aqui, gente? Que as aves nasceram com cara de árvore. Que as aves nasceram com cara de árvore já cheia de fruto. E a erva verde, a grama, os arbustos também já surgiram com a sua cara. Ou seja, se eu pegasse um cientista, colocasse numa máquina do tempo e levasse ele para esse terceiro dia, ele ia chegar lá e ele ia concluir assim, olha, aqui deve ter milhões de anos de evolução. Porque olha, as aves já estão com seus tamanhos tal, já estão produzindo fruto, né? Os arbustos já estão com esse tamanho todo, tal. Ele ia imaginar assim, né? Só que isso, toda a criação já nasceu pronta, não houve um processo evolutivo, tá? Ele diz, produza, e a terra começou. Outro ponto interessante é que ele dá uma ordem para a terra, para Eretz, e a terra começa então a produzir, ou seja, veio da terra esse elemento criativo, né? Recebendo a ordem. O que é? Quando Adonai diz, né? E disse Deus, né? Vai o Elohim, o que significa isso? Que partiu de Deus essa energia e aí a coisa foi acontecendo. É isso que quer dizer vai o me, tá? E que a palavra de Deus saiu. Então quando a gente vê João 1, assim, no princípio era a palavra estava com Deus e Deus é a palavra. Essa é a tradução correta do texto lá, João 1:1. Eu estou dizendo, no princípio, em Bereshit, era a palavra, ou seja, a palavra que estava ali fazendo tudo. E aí dizia o quê? E a palavra estava com Deus, ou seja, a origem da palavra é Deus, né? A origem dela é Deus. E aí diz assim, Deus é a palavra, claro que é a palavra. Por quê? Porque, imagina, a palavra sai de Deus, tudo que sai de Deus é Deus, né? Nesse sentido de essência, né? A divindade, né? Então quando ele coloca, por exemplo, pulando, ele sopra no nariz do homem, né? Que é uma linguagem figurada, ele está colocando uma fagulha da sua divindade dentro do homem. Então o homem tem dentro de si algo de Deus, tá? E isso é extremamente importante que a gente tenha. Não estou dizendo que eu sou Deus, gente, entendeu? Eu como criação não sou Deus. Eu tenho dentro de mim, obviamente, uma fagulha da criação. E a palavra de Deus vai o Elohim. A palavra de Deus criou. A palavra é Deus. Óbvio, partiu de Deus, é Deus. É isso que ele está me dando a informação aqui. E terceiro dia. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos. O que ele está falando aqui? Ele fala meorot, luminares. Reparem que tem a palavra or, meorot, né? Está no plural, tá? Então, eu vou destacar aí para você ver. Meorot. Fez Deus, né? E apareçam Deus luzes, né? Vai o me Elohim, Ierri,
Meorot. Esse Eri, ele trouxe a existência ali. Ele não está criando o Sol e a Lua, ele trouxe a existência. O que os nossos sábios dizem? Ele trouxe o Sol e a Lua para o seu devido lugar, para se posicionar onde tem que ficar. E é matematicamente, astronomicamente perfeito essa posição. Porque senão a Terra não conseguiria ter vida. Se afastar o Sol 1 centímetro ou aproximar 1 centímetro, acabou a vida na Terra. Se eu afastar ou aproximar a Lua em centímetros, ela vai afetar a vida na Terra. É extremamente preciso, muito preciso. Tá? E ele vai dizer que ele colocou, né, o Sol e a Lua para algumas coisas. Prestem atenção no que ele diz lá. Colocou na expansão, não, ou seja, na hierarquia, para separar, né, entre o dia e a noite. Então essa luz, né, esse Meorot, vai fazer uma separação entre o dia e a noite. Entre Or, né, o Yom, né, Yom, e a noite, Rocher. Para separar, depois, e eles também serão para Leotot, para sinais, né, o Lemoadim, para tempos determinados, tá? E Yamin, para dias, e Shanim, anos. Então ele quer dizer o seguinte, olha, o Sol e a Lua, eles não estão simplesmente ali para iluminar a Terra, para dar a sensação de dia e noite. Eles estão ali também porque eu, Deus, vou usá-los para servir de sinais. Moadim tem o sentido de tempos determinados, ou seja, eu tenho que estar atento ao Sol e à Lua, porque eles vão ser usados como sinais para nós. E esses sinais são vários tipos de sinais, inclusive os sinais da redenção. Tá? É isso que ele está dizendo. E também são usados para tempos determinados, como está ali, né? O Moadim. E o que significa Moadim? Olha, eu sei quando é Rosh Hashanah, quando é Yom Kippur, quando é o ano Shemitah, quando é o ano Yovel, né? É o jubileu. Eu sei quando é Sukkot. Tá? Por quê? Porque tudo isso está relacionado ao Sol e à Lua, vamos dizer assim. Tá? Então eu tenho as festas determinadas, e as festas determinadas estão associadas a esses astros. Tá? Eles me dão um indicativo de quando são essas celebrações. Né? Yom Kippur é um momento de expiação, né? Yom Kippurim, na verdade. Mas tudo está associado ao Sol e à Lua. E também, a gente vai ver nos profetas, o Sol escurecerá, né? A Lua ficará vermelha, porque eles são elementos sinalizantes da redenção também. É isso que ele está dizendo. Por isso que eu coloquei o Sol e a Lua ali. Tá? Para que a gente estivesse atento ao que vai acontecer com o Sol e com a Lua. Eles tanto servem para marcar as festas bíblicas, aquelas que Adonai ordenou, a Pessa, a Páscoa, por exemplo, Shavuot, né, Pentecostes, Sukkot, Yom Kippurim, Rosh Hashanah, tudo isso necessita da sinalização do Sol e da Lua, e também a redenção. Isso é muito importante, muito importante. Tá? Quando a gente tem lá a saída do povo do hebreu do Egito, nós temos um momento, antes da morte primogênita, nós temos um momento de domínio das trevas, de Rocher. Era escuridão para todo o Egito, mas havia luz nos lares do povo hebreu. Reparou? Havia separação entre a luz e as trevas. E reparem aqui como eu tenho a questão da luz, das trevas, a escuridade, e a Pessa, ela é o sinal da redenção. Tal como aconteceu na Pessa, na Páscoa, vai acontecer na redenção. Tá? Isso é extremamente importante. Por isso que Adonai nos ordena celebrar a Pessa. Ele, claro, que vai falar para estações, anos, tudo mais, né? E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi, né? E vai errir, ou seja, foi. Ele passou, aconteceu, ele surgiu, né? Ele se tornou pronto para ser usado nesse sentido, né?
E aí diz, e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Esse fez, gente, ele vaias, tá? Ele está novamente usando outro verbo, mas que exige é importante que o vaias, ele exige tanto a matéria pré-existente para poder trabalhar nela, mas também existe um posicionamento. A vaias, ele eu faço algo, mas esse algo já vai ser usado dessa maneira aqui, tá? Então é nesse sentido. Então ele vai fazer esses dois grandes luminares. Ele diz, ele também fez as estrelas. Reparem que tanto eu posso entender que as estrelas surgiram nesse quarto dia, como ele fez as estrelas no sentido de as estrelas vieram também a ser posicionadas no céu, nos devidos lugares. Se a gente olhar na astronomia, tudo está exatamente posicionado, gente. Tudo está exatamente posicionado. É muito importante isso. Não foi o ato de explodiu e cada um foi para um lado e tomou essa... Não, tudo é matematicamente posicionado. Nós vamos entender no estudo da Torá que os anjos controlam cada estrela, cada astro. Existe um anjo associado a cada astro. Porque o anjo mantém com a sua inteligência altíssima, ele é um ser de inteligência, né? Mas ele é uma inteligência essencial ali, a serviço de Adonai, ele está associado à manutenção do universo. Tá? Todo o universo, toda a criação. Mais do que você possa pensar só em estrela e planeta, toda a criação. Os nossos sábios falam que até uma grama, uma folhinha da grama, tem um anjo ali, de uma certa forma, controlando aquela grama ali. E aí, claro, você tem que tirar da mente aquela ideia do anjo tradicional, tá? Mas isso é um assunto para outro vídeo. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Né? Vai atendo exatamente isso. Ele posicionou. Tá? Então, o próprio Deus é que posicionou. Por isso que é perfeita a criação na terra. Por isso que a terra tem a possibilidade de ter vida. Porque o próprio Deus posicionou o sol e a lua. Ele, né, e para governar o dia e a noite, para fazer a separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi à tarde, amanhã, o dia 4. Novamente, ele viu que era bom. O que significa? Eles foram criados para a bondade. Né? Pela infinita bondade de Deus, para a bondade sobre a criação. E como é maravilhoso, né? Como a gente gosta de um dia de sol, não é? O sol é bonito, o sol é maravilhoso. Quem é que não gosta de ver um pôr do sol, um nascer do sol? A gente peça às vezes dias de chuva, daqui a pouco vem o sol, a gente se maravilha com o sol. É para a bondade da gente. Para a bondade da gente. E a lua também é para a bondade. Ou seja, tudo foi criado com bondade para a bondade. Toda a criação reflete essa bondade. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis, ou criaturas viventes, né, que se movem de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E aí diz o seguinte em hebraico, Vayome, Elohim, Sheretsu, Hamain, Sheretz, Nefesh Hayah, Ve'of, Yosef, Haaretz. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte, Vayome, Elohim. Então, novamente, partiu de Deus o ato de criação. Né? E ele diz o seguinte, Isheretsu, repare essa palavra, Isheretsu, produzam abundantemente, ou seja, há um potencial inimaginável de produção, não foi alguma coisa assim, foi multiplicando, virou 2, virou 4, virou 10, passaram milhões de anos, aí foi surgindo, não, foi assim, foi algo com potencial de criação tão rápido que é inimaginável para nós. É como se tivesse acelerado o processo todo e foi algo assim, sobrenatural. Essa é a ideia que você tem que ter na sua mente. Tá? E aí ele diz assim, produzam abundantemente, né, as águas. Reparem que agora ele tira o foco da terra e vai para as águas. As águas que vão ser o elemento fundamental agora para a criação. Eles vão criar os animais que rastejam, né, os animais que se movem, né? A ideia é essa, de mobilidade, tá, gente? O Sheretz, que é trazido como répteis, mas que pode ser como animais que se movimentam,
né? Ou com movimento lento, mas a ideia é de que tem movimento, certo? E é por isso que reparem que a palavra multiplicar é isheretsu, e que agora esses animais que são criados são sheretz. A mesma raiz, percebeu? A mesma raiz, que envolve uma dinâmica de movimento, tá? Uma dinâmica de movimento. E aí ele vai dizer o seguinte, com nefesh hayah, ou seja, almas com vida. O que significa almas com vida? Com potencial de gerar vidas. Então eu tenho aí, gente, esse hayah, ele está indicando um processo criativo também, tá? Ele contém Yah, o rei, e o Yud, que fazem parte do tetragrama, do nome de Deus. Isso é muito importante para ele. Então, repare, Nefesh Hayah. Nefesh vem de sopro, né? de Nefesh, que é traduzido como alma, né? Ele indica uma essência divina, tá? Que vai ter vida. Essa essência divina vai ter vida e vai gerar vida. É isso que ele está dizendo aqui. Certo? Aí ele vai falar que traduzir como aves, mas não é aves. Of são seres que voam. E aqui os nossos sábios falam que até uma categoria de anjos foi criada nesse dia. São seres que voam. Enquanto muitos foram criados no segundo dia, alguns anjos foram criados no segundo dia, outros foram criados no quinto dia. Então são seres que voam. Então, está incluído aí libélula, borboleta, passarinho, né? Todos os animais alados, morcego, tudo que voa, tá? Foi criado a partir das águas. E Deus criou, aí no 21, e Deus criou os grandes monstros marinhos, né? Uns traduzem como baleias, e todo réptil de alma vivente, ou seja, aquilo que a gente falou ainda há pouco, né? E produzam conforme as suas espécies. E Deus criou as grandes baleias, ou monstros marinhos, e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então, olha só, agora vamos analisar aqui. Ele está dizendo o seguinte, ó, vai vrá é o verbo bará, né? Criou, então criou do nada. Tá? Então ele assim, criou, olha, ele usou as águas, né? Só que assim, olha o que eu tenho aqui informado. Embora ele está com o elemento água, ele está dizendo assim, vai vrá, criou do nada. Então eu vou mergulhar nesse texto, gente, e é muito profundo, tá? Vou ter que pular, né? Sabe aquela conversa de que nasceu primeiro, a galinha e o ovo? A galinha. Ela produz o ovo e o ovo sai galinha. Mas aí, ele viu que era bom. O que significa ele viu que era bom? Significa o quê? É o resultado da bondade divina. Então a criação, ela é o resultado dessa bondade divina. Então ele abençoou e disse, agora multiplique-se e se espalhe. Esse é o objetivo da criação, tomar posse da terra, né? Transformar a terra num orel, num lar. Eu vou continuar no outro vídeo, tá, gente? Porque senão a gente passaria aqui... Eu estou só no primeiro capítulo, nem passei do versículo 26 ainda, tá? Então, até o próximo vídeo a gente continua, vamos dar mais continuidade para você poder mergulhar mais na beleza dos escritos do hebraico bíblico, da Torá, e você realmente adquirir um amor e um conhecimento da Torá. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Se você curtiu aqui. Se você curtiu, aplica o sininho aí também para você receber informações. Aperta o OK aí, né, para você curtir o nosso vídeo, para que a gente possa bombar mais, né, no canal, poder espalhar isso para outras pessoas também. No mais, gente, já que todos nós somos resultados dessa bondade divina, eu desejo muita bondade de Deus para a sua vida. Tudo de bom para você, para a sua família. Que Adonai te abençoe. Até mais.